meus amados, sejam todos bem-vindos aqui a mais um Encontro com a Palavra. Hoje nós estamos finalizando esse trimestre maravilhoso aqui com a 13ª lição, Iluminados com a Glória de Deus. Hoje nós vamos falar da glória de Deus. Eu não sei os meus queridos amigos aqui, a Rosângela, o Mozart, mas eu já estou com saudade desse trimestre, porque foi uma lição maravilhosa, um dos meus temas prediletos, que é profecia, que é apocalipse, né? A Igreja Adventista relembrou o que é verdade presente, algo que estava infelizmente esquecido. Então, não sei vocês, amados, mas eu já estou com muita saudade desse trimestre, né? Uma lição realmente maravilhosa. A gente nunca abre a Bíblia sem antes pedirmos a presença do nosso Senhor. Então eu vou pedir para o meu amigo Mozart fazer a nossa oração inicial hoje aqui. Bondoso Deus, pedimos a sua presença, a tua iluminação, para que possamos realmente, ao estar com esse estudo, possamos dissecar essa palavra, que possamos realmente inundar nossos corações, nossas mentes, com o que realmente deseja passar para nós. Amém, Pai. Dirige esse momento, nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém, Pai. Amém. É isso aí, meus queridos. Já vou pegar meu tiozinho aqui para a gente começar os nossos trabalhos. O nosso estudo aqui hoje, o 13º, né, ele está baseado no Apocalipse 18, verso 1, que diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Nós estamos falando aqui hoje, amados, né, finalizando esse trimestre, nós estamos falando sobre a glória de Deus. E é muito importante a gente saber pela Bíblia o que é a glória de Deus, né? Então, para a gente entender, o próprio Deus vai dizer o que é a glória dele, nós vamos ler aqui o capítulo de Êxodo, né? Êxodo 33, versos 18 e 19. Você pode anotar aí com a gente, pode abrir, pode acessar a sua Bíblia. Êxodo 33, 18 e 19 diz assim, o famoso pedido de Moisés, né, para ver Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés pedindo a Deus que lhe mostrasse sua glória. Respondeu Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Amados, olha que coisa mais linda revelado pelo próprio Deus. A sua glória é o seu caráter, né? A principal característica do caráter de Deus, a principal característica de Deus é o seu amor, né? Então, a Bíblia nos revela que a glória de Deus é o seu caráter. Caráter este que foi manchado por Lúcifer ainda no céu, né? E então, a nossa história é uma história de Deus revelando a sua verdadeira glória, o seu verdadeiro caráter. E nós aqui hoje estamos como seus representantes de toda a raça humana, porque através de Jesus Cristo, através de cada filho seu, nós estamos vindicando o caráter de Deus, vindicando a glória de Deus. Amém, amados? Amém. Isso é lindo demais, né? Muito. Antes da gente começar, os meus amados gostariam de fazer algum comentário, né? Não apresentei a Rosângela, o Mozart, já somos todos conhecidos daqui, sim, né? Mas é sempre bom a gente lembrar. Quando a gente fala da glória de Deus, eu até anotei aqui, porque na própria lição também tem mais um outro momento, né? Que nós vamos falar especificamente disso. Mas eu achei muito interessante, porque quando Deus passa diante de Moisés, ele apresenta a bondade, né? Como diz aqui, a bondade, o amor dele. Ele fala da compaixão, ele fala da misericórdia, né? E então, quando a gente para pensar nessa glória, e a lição que nós estamos vendo aqui, ela fala que a terra toda vai ser iluminada por essa glória. Que lindo isso, né? Porque nós, mais do que nunca, precisamos disso hoje. Exato. Da bondade, do amor, da compaixão, da misericórdia de Deus, porque o mundo hoje está cada vez mais cruel, mais difícil de ser, né? De se viver. Então é muito bom saber que a glória de Deus inclui todas essas características. Não é? Representado na sua lei, né? Exatamente. Os mandamentos são a transcrição do caráter de Deus, né? Inclusive
Nós vamos fechar aqui hoje falando da sobre importância de guardar os mandamentos. Né? Sim. Essa questão da glória de Deus, quando a gente fala nesse assunto, as pessoas não é para pensar que Deus aparecer no meio de todo mundo aqui, junto com os anjos aqui, em glória e majestade. Na verdade, ele espera que nós sejamos as testemunhas que vai levar o mundo. Então, na verdade, quando a gente fala que a terra vai se encher da glória de Deus, significa que os verdadeiros adoradores dele que vão realmente levar essa glória de Deus adiante. Exatamente. Realmente, esse é o ponto que os anjos gostariam muito de fazer esse trabalho, mas Deus deu essa oportunidade para nós, né? E essa é a nossa responsabilidade, né? E é muito bonito saber que um dia todos vão reconhecer a glória de Deus, a majestade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, né? Imaginar que até o inimigo vai dizer, realmente eu estava errado, realmente Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. É muito lindo saber que isso um dia vai acontecer e que isso pode já estar acontecendo hoje através de nós aqui. Sim, né? com certeza. Cada vez que um ser humano fala de Deus, cada vez que um ser humano mostra o amor de Deus através da sua própria vida, você e eu estamos vindicando o caráter de Deus, né? E eu acho que essa é a beleza da nossa última lição do trimestre aqui, né? É muito lindo a gente poder meditar sobre isso. A lição de domingo, né, vai falar sobre a preparação para a crise final, né? Afinal de contas, sabemos que há uma grande crise à nossa espera, né? O que nós estamos vivendo hoje é um ensaio do que virá, né? A grande tribulação pela qual a igreja vai passar, né? A igreja não será tirada do mundo, a igreja passará pela tribulação, porque esse é o padrão bíblico, né? Em nenhum momento os filhos de Deus foram tirados da tribulação, né? Os amigos de Daniel não foram tirados da fornalha, Daniel não foi tirado da cova dos leões. O padrão bíblico é Deus conosco passando pela crise. Então nós teremos aí uma crise à nossa frente, né? O texto que rege aqui a lição de domingo é 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 5, né? Em que Paulo vai dizer que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aliás, é uma expressão muito repetida, né? Paulo fala isso, João fala isso, o próprio Cristo fala que a sua volta será como ladrão da noite, dando uma ideia aqui de pegar muita gente de surpresa, né? Ladrão não deixa cartão, né? Ele não vai dizer, olha, dá um tempo aí na sua casa, dia tal, porque eu vou dar uma chegadinha aí. Ele usa o elemento surpresa, claro, né? Com certeza. E aí a nossa primeira pergunta aqui da noite, né? Ou da tarde, ou do dia, não lembro, né? A gente vai perguntar aqui, né? Meus queridos, o que uma pessoa precisa fazer para não ser pega de surpresa com a volta de Jesus? Estudando esse assunto, eu gostei muito de duas expressões que aparecem aqui, que aliás foi o próprio Cristo quem falou. Ele disse para nós sermos vigilantes e estarmos sóbrios. Eu fiquei bem impactada com essas duas expressões, porque quando você pensa em vigiar, é exatamente o contrário de estar adormecido. Não é? A pessoa que vigia, aliás, daí sai na palavra do português o vigilante, né? É aquela pessoa que está ali continuamente alerta, prestando atenção no que está acontecendo. Então, vigiar, aqui quando Jesus fala sobre isso, é estar justamente espiritualmente alerta, estar atento a todos os sinais, a tudo o que está acontecendo. E ser sóbrio, eu achei maravilhosa a maneira como o pastor Mark Finley coloca aqui para nós. Ele diz assim, ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar as coisas que realmente importam. Então eu fiquei pensando, quantas pessoas hoje não estão levando Deus a sério? Exato. Né? Quantas pessoas hoje não estão levando a sua palavra a sério? Fazem brincadeiras, fazem piadas, muitas vezes blasfêmias mesmo, coisas até pesadas a gente tem ouvido, infelizmente, né, nos últimos tempos, por conta disso. Então, muitas dessas pessoas vão ser pegas de surpresa, sim, porque elas estão achando que isso não vai acontecer. Não estão levando a sério. Não estão levando a sério, né? E não estão sendo, por conta disso, vigilantes, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos ser pegos de surpresa, de forma nenhuma. Como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que sabe de todos os sinais, da maneira como Jesus deixou muito bem descrito, né, o que aconteceria, nós não podemos ser pegos de surpresa. De modo nenhum. Nós podemos, sim,
Eu sinto isso até na minha própria experiência. Nós podemos sim ficar, não diria surpresos, né? Tem que ser outra palavra, hein? Talvez abismados, né? Atônitos, de perceber como as profecias que nós sempre cremos, que nós sempre estudamos, estão acontecendo diante dos nossos olhos, né? Exatamente. E isso é fantástico, e isso, claro, é um sentimento comum do ser humano. Eu acho que é assombro, né? A palavra seria essa, aquele sentimento de assombro. Está acontecendo. Está acontecendo mesmo, né? Do jeito que Deus falou. É uma surpresa seguida de alegria, né? Porque tudo bem, estou surpreso, mas puxa, que coisa a palavra boa de Deus é verdadeira, Exatamente. Está acontecendo. Mas não deve nos pegar de surpresa, no sentido de nos pegar despreparados. Acho que o problema maior é esse, né? Então, quando nós pensamos aqui, o que nós precisamos, que uma pessoa, né, aqueles que estão nos vendo, o que eles precisam fazer para não ser pego de surpresa? Estudar essa palavra aqui. Exatamente. Estudar essa palavra. Eu conheço muitas pessoas que, quando estudaram a Bíblia, quando estudaram as profecias, nossa, mas vai ser assim? Não, é isso que vai acontecer? Então eu preciso me preparar. E a pessoa começou a tomar essa postura desse preparo contínuo, não é? Então, é a primeira reação, né? Claro, opa, eu preciso estar preparado para isso aqui. Preparado, exatamente. Se vai acontecer desse jeito. Eu me lembro que quando eu estudei o capítulo 2 de Daniel, que é um dos capítulos, né, fantásticos da Bíblia, um dos mais longos, né? Mas contém ali o sonho de Nabucodonosor, a interpretação de Daniel e tal. E você vê a sequência dos reinos com tanta precisão e com detalhes tremendos, né? Até ontem mesmo eu estava comentando com o pessoal. É incrível você ver ali, ele falar, por exemplo, quando os pés são de ferro e barro, né? Que as nações não iriam se misturar. Ele fala, tentarão se misturar por casamento. Foi exatamente o que a história europeia nos mostrou. Quando nós olhamos para a história, nós vemos lá no final do século XVIII, XIX, começo do XIX ali, a Rainha Vitória era a mãe da Europa. Exato. Porque todos os filhos, netos dela estavam espalhados pela Europa. Ou seja, todos misturados por casamento. Mas até a história brasileira tem isso, porque Dom João VI, quando veio, ele era casado com quem? Com Carlota Joaquina, que era princesa espanhola, casado com o rei português. Exatamente. Então a gente percebe assim, como até nos detalhes Deus deixou muito claro. Então, por que ser pego de surpresa? Não precisa. Se está tão claro, até nas minúcias, tão minuciosamente claro, sim. Por que eu vou duvidar que é assim que vai acontecer? Então, se até ali aconteceu assim, o restante que vai acontecer, aquela pedra que vem, sem auxílio de mãos, que quebra a estátua nos pés e tal, por que eu vou duvidar? Não é? Não tem porquê. Então, não tem lógica em não acreditar. Não tem porquê não acreditar e mais, não tem porquê ser pego de surpresa. Não dá para ser pego de surpresa. Um aspecto que eu queria comentar, existe uma parábola na Bíblia que fala da parábola das 10 virgens, das donzelas. E qual a questão? Todas elas aguardavam ansiosamente o noivo, sim. Mas dormiram. Todas dormiram, todas as 10. O noivo chegou muito depois do que elas imaginavam, mas apenas 5 delas tinham levado óleo extra para as lamparinas. Sim. Então, quando o noivo chegou, as lamparinas das 5 que não eram prudentes, estavam se apagando. Elas foram comprar com os vendedores. E aí? E o noivo entrou e fechou a porta. E só as 5 prudentes entraram. As 5 voltaram com o óleo comprado naquele instante, mas não puderam entrar. Isso. O que entende-se por esse óleo extra? Quando, por exemplo, uma noiva está planejando seu casamento, ela se planeja em todos os detalhes. Sim. Como é um evento muito especial para ela, ela não preocupa só com a roupa dela, não preocupa só com o vestido, com as flores ou só com os padrinhos, ela se preocupa com tudo, porque aquilo é algo muito especial para ela. Então, realmente, aquilo é muito importante. É a mesma coisa. Para nós, cristãos, não adianta você se preocupar só com um aspecto. Não, vou preocupar com a minha leitura da Bíblia. Ótimo. Mas você não ora, você não testemunha, você não se preocupa com sua alimentação. Então, eu acredito nessa parábola das 10 virgens. Essas 5 que não eram prudentes, elas devem ter se preocupado com vários aspectos, mas não com esse. Elas pensaram no evento. Sim, né? Exato. E se isso, e se aquilo, e se por acaso. Então, assim, eu vou me prevenir, eu vou
tomar as providências para que, haja o que houver, eu Sim. esteja preparado. Mesmo porque eu achei interessante você, Moser, citar essa parábola, porque também tem uma outra aplicação. O óleo é o Espírito Santo, né? O azeite é o Espírito Santo. Então a gente percebe que todas dormiram, todas tiveram as suas lâmpadas já se apagando, né? Não foram somente 5 delas, mas apenas 5 tinham o azeite extra, né? Somente 5 estavam realmente preparados, como você bem colocou. Pensaram em todos os detalhes, né? Enquanto as outras 5 se focaram apenas numa coisa. E é isso que a gente tem que tomar E é cuidado. isso que Jesus quer que a gente atente. Complementando um aspecto mais prático, por exemplo, o óleo extra significa que você não se preocupou apenas com o minimamente esperado, né? Então, na vida diária, por exemplo, assim, não basta, por exemplo, você só ir ao culto aos sábados. O que Deus espera é que a sua vida seja um culto diariamente para Deus. A cada instante da sua vida você esteja em louvor a Deus. Não é só no sábado que você está louvando a Deus, é a semana inteira. Quando você está, por exemplo, dentro da igreja, ele não espera que você só cumprimente as pessoas quando você está na recepção. Independente de onde que você esteja fazendo, você vê uma pessoa, principalmente uma visita, você já cumprimenta, não importa se você está dirigindo a escola sabatina ou não. Você assim, não está só batendo cartão, você está sendo cristão a todo instante. Você tem que fazer todo o que é possível para que todos ali estejam na mesma sintonia e estejam tendo as mesmas bênçãos. E é interessante que é o Espírito Santo que vai nos dar essa noção de todo, né? Porque como o óleo é o símbolo do Espírito Santo, é ele que vai nos ajudar a pensar macro, né? A ver toda a situação. Opa, eu talvez precise tomar um pouco mais de cuidado com isso, preciso prestar atenção naquilo, né? Nós seres humanos não temos sozinhos essa capacidade, né? Verdade. Muito bem lembrado. Dando continuidade aqui, né, na nossa lição de segunda-feira, algo primordial que é conhecer a verdade, né? Nós temos aqui como textos base João 8,32, João 7,17, João 17,17, né? João 8,32, importantíssimo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Muita gente pensa que a verdade é uma filosofia, né, uma ideologia, mas o próprio Cristo, ele nos disse quem é, já dei até o spoiler, né? O que é, ou precisamente quem é a verdade, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não diz que eu sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Então, conhecer a verdade significa conhecer Jesus Cristo. É isso que nos libertará. Né? Só que hoje em dia, meus amados, nós temos um tal de relativismo aí que diz assim, não, a Rosângela tem a verdade dela, o Mozart tem a verdade dele, o Arthur tem a dele, o nosso querido que está assistindo tem a dele, a nossa querida que está assistindo tem a dela, e todo mundo tem a sua verdade. Filosoficamente isso não faz sentido nenhum, porque ou meu nome é Arthur ou meu nome é Pedro. Se alguém me chamar de Pedro, não estou falando que esse nome é feio, pelo contrário, muito bonito, mas não é a verdade. A verdade é que meu nome é Arthur. Então não adianta eu ficar brincando com isso. A verdade é uma só. E aí eu pergunto para vocês, meus amados, faz sentido o que o mundo está dizendo hoje em dia, que cada um tem a sua verdade? Isso faz algum sentido para vocês? Nenhum sentido, porque a verdade, ela é uma só e ela não precisa de adendos, ela não precisa de desculpas. Você já viu uma pessoa que mente? Ela tem que criar tantas coisas. Ela precisa criar um cenário a cada minuto da sua vida. Para poder sustentar aquela mentira, que é impressionante, né? Os mentirosos, quanto mais, normalmente são assim. São muito criativos. Eles são extremamente criativos, né? Agora, quando você fala a verdade, você não precisa se preocupar. Porque você falou aquilo, você vai sempre falar aquilo. Porque é a verdade, acabou. Então, em relação às coisas de Deus, ocorre a mesma coisa. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho que leve a Deus. Não. É Ele. Ponto. Né? A verdade é Ele, está concentrada nele, naquilo que Ele fez por nós, na maneira como Ele viveu aqui, nas obras que Ele fez, nos exemplos que Ele nos deixou, né? Porque, claro, a missão dele foi vir aqui para morrer por nós, para dar a sua vida por nós, para nos resgatar do pecado, né? Como a própria palavra diz, redimir ou resgatar. Nós fomos sequestrados e Ele veio pagar o resgate, né?
e nos tirou da mão do inimigo. Então, ele veio para isso, ele sabia que ele tinha vindo para isso. Mas as pessoas quererem dizer, não, mas não é bem assim, ou então não, tem outros caminhos, há outras possibilidades. Não existe. Não existe, gente. É só Jesus. E é por isso que o inimigo hoje tem tanto ódio, que se toque no nome de Jesus, ou que se fale em nome de Jesus. Porque ele sabe que é esse o caminho. Exatamente. Essa é a verdade. Não tem outra. Não tem. Outra. A gente pode entender, cada pessoa tem a sua versão da verdade, né? Aí sim. Mas só Jesus põe 100% verdade dela. Você né? tocou no ponto, moça. Aí sim. Versão é outra coisa. Principalmente quando a pessoa não quer aceitar a verdade, Isso. aí ela começa a tergiversar. Olha que palavra bonita, né? Aqui é cultura também, né? Começa a querer. Verdade. Não é bem assim, é mais pra cá, é mais pra lá. É exatamente o que o Buda está aí. falando. Isso aí. Sendo um ponto um pouco mais prático, inclusive, por exemplo, uma professora. O aluno conhece a professora em sala de aula, tem uma versão de como ela é. Já na sala dos professores, os professores podem ter uma visão distinta de como ela se comporta ali dentro. Já na casa dela, a família dela vai ter uma outra versão. Sim. E quem vai ter 100% da verdade vai ser só Jesus que lê os pensamentos dessa Que professora. conhece essa pessoa integralmente. Conhece pessoalmente, conhece integralmente. Então, a gente vê para esse exemplo que a única forma de você se aproximar o máximo possível da verdade é você se aproximar o máximo possível da pessoa. No caso da professora que eu dei o exemplo. E para Jesus, que tem 100% da verdade, a forma de você se aproximar o máximo possível da verdade é ter um relacionamento mais próximo possível dele. É isso aí. É isso Fechou. aí, né? Fechou. É importante isso, amados. Conhecer a verdade é o que vai fazer você não ser enganado. Sim. Né? E se tem uma coisa que a gente estava citando aqui, né, a respeito de como o inimigo ele tem ódio de Jesus Cristo, ele vai tentar fazer ao máximo que você não conheça a verdade. Né? Não conheça então Jesus. tome essa decisão a cada minuto da sua vida. Isso. Eu não quero ser enganado, eu quero conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, e é na palavra de Deus que a gente vai conhecê-lo cada vez melhor. Isso né? mesmo. E nós aqui vamos sempre ajudar. Né? A gente também quer conhecer a verdade, também buscamos auxílio, e a gente forma então esse círculo virtuoso de pessoas buscando a Jesus Cristo, buscando conhecer a verdade. Isso aí. Né? Dando continuação aqui ao nosso estudo, o nosso pastor Mark Finley, né, o autor da nossa lição maravilhosa, ele cita a continuidade da reforma. Né? Algumas pessoas têm um pouco de vergonha de dizer né, que a Igreja Adventista é o povo remanescente, que a Igreja Adventista é uma continuação da reforma, né? Porque a reforma protestante ela levantou muitas verdades, em especial a verdade da justificação pela fé. Né? Naqueles momentos, né, Martinho Lutero precisou trazer as 95 teses sobre a justificação pela fé. Por quê? Porque havia gente dizendo que você se salvava ou salvava alguém subindo escada de joelho, pagando penitência e por aí vai. Né? Aquilo alarmou aquele monge chamado Martinho Lutero, e então, estudando a Bíblia, ele percebeu que não, né? Que a justificação, ou seja, eu sou tornado justo, porque eu não sou justo, eu sou pecador, mas como eu me torno justo? Através da graça de Jesus Cristo, são os méritos de Cristo que me justificam. Exatamente. Né? Então essa talvez seja a maior das verdades que a Reforma Protestante levantou. Mas eles não continuaram, né? A segunda, terceira gerações não deram continuidade a essa busca pela verdade. Então Deus precisou levantar um movimento, né, o movimento milerita, que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Então nós hoje somos uma continuação dessa reforma. E a mais importante mensagem que nós temos a levar ao mundo é precisamente a tríplice mensagem angélica, a verdade presente, que nós estudamos ao longo desse trimestre. Né? A nossa profetisa Ellen White, estou fazendo todo esse preâmbulo para chegar, né, no cerne da questão que a gente vai levantar aqui. A nossa profetisa Ellen White, né, que muita gente chama de escritora, mas escritora para mim é Agatha Christie, Virginia Woolf, né? A nossa profetisa Ellen White, que escreveu, como faziam os profetas bíblicos, né? Ela é uma profetisa não canônica, ela não está no cânon sagrado, mas é uma profetisa. Ela foi perguntada, né? Irmã White, a mensagem do terceiro anjo
né, lá Apocalipse 14, de 9 a 12. É a mensagem da justificação pela fé? E ela disse, precisamente é essa a mensagem. E é exatamente essa pergunta que eu gostaria de trazer aqui para nós, né? O que significa? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a terceira mensagem angélica e por que essa mensagem é a mensagem de justificação pela fé. Quando a gente para pensar na terceira mensagem, né, que diz, se alguém adorar a besta, receber o sinal na sua testa, na sua mão, beberá do vinho da ira de Deus sem mistura, né? Com certeza, quando pensamos um pouco nisso, nós vemos que todo o centro da questão aí é a adoração, né? Se alguém adorar, então começa por aí. Então, quando nós pensamos na justificação pela fé, como você já colocou muito bem, Jesus fez tudo o que era necessário, né? A obra dele foi feita, ele morreu por nós, ele deu sua vida, hoje intercede por nós, nós cremos nisso, não é? E muito em breve ele vai voltar para nos buscar. Então, quando nós pensamos na justificação pela fé, com certeza ela está embutida, sim, na mensagem do terceiro anjo, porque é justamente a mensagem para os nossos dias, né? Exato. As pessoas precisam entender isso. Eu gostei muito de uma colocação que aparece aqui na lição, quando o pastor Mark Finley diz assim, que Deus inspirou os reformadores, mas a reforma continua. De que jeito? Estão descobrindo novas verdades, novas verdades bíblicas, coisas que haviam sido esquecidas. Claro que ele coloca as primeiras, né? A Bíblia como único credo, Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como única fonte de força e o retorno do Senhor como consumação das esperanças nossas, né? Tudo isso sendo proclamado antes da vinda de Jesus. Então, a terra toda, como diz lá em Abacuque 2,14, a terra toda vai se encher do conhecimento de Deus, né? Então, nós temos que realmente falar essas verdades para que as pessoas entendam. Não é de acordo com o fato de eu ser bonzinho, de eu fazer as coisas mais certinhas do que o outro. Todos nós somos pecadores. Não há mérito no ser humano. Nenhum mérito. Isaías tem uma passagem, agora não me lembro exatamente qual, mas ele diz que as nossas justiças são trapos de imundícia, ou seja, coisas que não servem para nada, só para ser jogado fora. Isso que ele chama a justiça do ser humano. Então, como a gente precisa da justificação pela fé? Claro que precisa, e muito, não é? Porque toda a nossa esperança está concentrada em Jesus e naquilo que ele fez. Esse é o trabalho do Espírito Santo, por exemplo, né? Muitas pessoas questionam, mas exatamente o que o Espírito Santo faz? Ele nos leva para Jesus. Porque Jesus foi a pessoa da Trindade que veio e deu a sua vida por nós, que fez com que tudo isso acontecesse. Então o Espírito Santo faz o quê? Ele nos leva para Jesus. Ele sempre aponta para Jesus. Quando você estuda o livro inteiro de Atos dos Apóstolos, você percebe isso o tempo inteiro. O Espírito Santo guiando. O Espírito Santo chega perto do carro, conversa com ele. Vocês vão para a Turquia, você vai para cá, Grécia. vocês vão para lá. O tempo inteiro ele está conduzindo. Por quê? Porque vocês têm que falar a mensagem acerca de Jesus. A única vez que você vê o próprio Jesus falando, porque ali teve que ter intervenção dele, não teve jeito. Paulo, né? Porque Estevão morreu na frente dele, e ele assim ainda não se convenceu. Então Jesus falou, não, mesmo vou lá resolver o problema. Ter que ir lá mesmo. Ele foi no caminho de Damasco. Mas, Senhor, quem é o Senhor? Sou Jesus a quem você persegue. Mas todo o resto do capítulo você vê o Espírito Santo o tempo inteiro ali, conduzindo. Mas conduzindo para quê? Para Jesus. Isso é fantástico. Então, a justificação pela fé realmente é a mensagem mais importante que nós temos a dar hoje. É uma mensagem fundamental. Parece que não, mas nós vivemos num país, muitas pessoas pensam, um país cristão, o maior país católico do mundo e tal. Mas muita gente não tem a menor ideia daquilo que nós estamos falando aqui. Não tem. Eu fico assim, sabe, às vezes abismada de ver pessoas que realmente não conhecem essa mensagem, não conhecem. Né? Quando você fala, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, as pessoas repetem isso à exaustão, mas não sabem o que estão falando. Não sabem. Então a gente precisa realmente levar essa verdade, né? E é uma verdade fundamental para a salvação, né? Exatamente. Perfeitamente o comentário da Rosângela. Eu queria só dar um complemento, que para muitos essa questão da justificação pela fé é uma questão um pouco banalizada. Tipo assim, então não preciso fazer nada para ser salvo, isso é conversinha. Isso. Eu queria só... Para ser salvo, não. Para ser salvo, mas a partir do momento... que Jesus Cristo vai operar na sua vida. Claro, eu queria dar só um exemplo para entender melhor o que realmente... Você é justificado pela fé, mas que fé que é essa, na verdade, né?
Conta-se que um famoso equilibrista, ele era muito bom, tem um público muito fiel, e ele desafiou, que ele falou assim, vou atravessar um vale me equilibrando numa corda. Uhum. Ele perguntou pro público, vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? Ah, sim, acreditamos, né? Uhum. Ele realmente pegou uma vareta grande, foi de um lado até o outro, voltou perfeitamente, todos aplaudiram. Aí depois ele perguntou, alguém acredita que eu consigo empurrar um carrinho de mão de um lado pro outro e voltar? Falei, sim, todo mundo acredita, sim, todo mundo acredita. Assim, então eu quero ver quem acredita mesmo, quero ver alguém entrar aqui dentro do carrinho de mão. Aí Todo mundo ficou quieto. É, Então, na verdade, a gente vê assim, para muita gente, crer implica que eu não vou ter risco nenhum, uhum. eu não vou ter sacrifício nenhum. Não. E não é essa Mas não é isso. a justificação pela fé. Não, A justificação não. pela fé, entende-se que é o seguinte, você não vai ser salvo pelas obras. Sim, pelas Assim suas como, obras. assim como realmente o ladrão do lado da cruz, ele não teve obra nenhuma. E Jesus falou categoricamente, você vai estar no porque paraíso ele um creu. dia. E Aham. Você creu, isso mas de lhe uma foi maneira imputado. convicta mesmo. Sim. Se Jesus tivesse falado assim, olha, eu vou fazer você descer da cruz e ter uma outra vida, ele teria. Uhum. Então, no exemplo que eu dei do equilibrista, não é o fato de você entrar no carrinho Uhum. com Jesus para um lado e para o outro que vai te salvar, que isso é obra. Uhum. Mas o Mas que isso que vai mostrar Isso. a sua... Vai demonstrar Mas que o você que é crê. justificação pela fé? Fala assim, ó, Jesus, se precisar eu vou. Uhum. Fala, tá bom. Nem precisa. Mas assim, só o fato de você se dispor, Uhum. A obra- a sua fé já se justificou. A Fala obra assim, revela Sim. a qualidade da nossa fé. Exatamente. realmente é isso. É Você- isso mesmo. Então, essa justificação pela fé significa que eu estou disposto a tudo. Sim. Sim. Eu me coloco à Mesmo- disposição é. do Senhor. Sim. Não é uma coisa ilógica. Você usa a sua lógica para crer em Deus, crer em Jesus, mas se o que ele te pedir fugir a sua lógica, Você mesmo vai assim seguir. você vai junto. Isso. É esse que é o Exatamente. conceito. É isso aí. Muito bom. E há esse tempo sempre contra nós. É né? verdade. Nós aqui na lição de quarta-feira, então nós temos o cerne, né? Já falamos aqui. A glória de Deus que é o enche seu a terra. caráter. Sim. Meus amados, o que na prática significa que a terra vai se encher da glória de Deus? O Moser citou quando a gente comentou, né, na introdução. Na verdade, cada um de nós, né? Quando nós cremos em Deus e procuramos representar o caráter dele na nossa vida, através da nossa vida, pela atuação do Espírito Santo, Sempre. sempre. Porque nós não temos condições de fazer isso. Mas pela atuação do Espírito Santo, aí a glória de Deus enche a terra realmente. Amém. Porque ela chega a todos os lugares, ela atinge a todas as pessoas, todas as camadas, né? Hoje a gente precisa de pessoas que trabalhem com pessoas simples e pessoas, né, de posses ou pessoas de uma intelectualidade mais aguçada, né? Nós precisamos de pessoas em todos os níveis. E a glória de Deus, ela vai encher a terra dessa forma, atingindo todas as pessoas em todos os lugares onde elas estiverem. O caráter de Deus, O caráter de Deus vai chegar se lá. verá Sim. em todo tipo de pessoas. É, só lembrar de Moisés no monte, né? 40 dias diante de Deus, 10 com o rosto brilhando. Exatamente. Nós temos que fazer isso, Com né? certeza. Hoje. É a mesma coisa. Perfeito. A mesma Nós coisa. temos que mostrar o caráter de Deus ao mundo através de nós. Sim. Exatamente. E apesar de nós. E apesar de nós, né? Essa Isso questão aí. também de encher da glória de Deus, só é possível você realmente levar essa glória de Deus avante como Moisés fez, Uhum. se você se permitir se encher primeiramente. Claro. Algumas pessoas Está na presença dele. É, O tempo todo. É. Algumas Isso aí. pessoas se perguntam assim, o que é mais importante, servir ou ser servido? Uhum. E eu já vi essa resposta que eu achei interessante, falei assim, o mais importante é primeiro você ser servido de Jesus Uhum. e depois servir. Claro. Aí Porque você se vai ter condições. Claro. Se Se você ele não não te completar, você não Não. completa ninguém. Né? Exatamente. Exatamente. Então esse é o ponto assim, para eu encher da glória de Deus a terra, eu preciso permitir que ele me encha primeiro. Isso. Amém. Amém. Amados, a lição de quinta vai tocar num ponto central na nossa experiência cristã, que é a questão do cordeiro que foi morto, né? Quando João, em Apocalipse 6, ele tem a oportunidade de vislumbrar o trono da glória, da majestade do céu, Sim. ali no trono ele vê o cordeiro como sendo morto. Uhum. Ou seja, ele viu Jesus Cristo com as marcas da cruz. Sim. Quando Paulo, depois de pregar genialmente para os atenienses e não Uhum. ter nenhuma
produtividade, ele falou para si mesmo quando foi para Corinto: eu decidi nada saber dentre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Isso aí. Amados, a mensagem da cruz, né? O que significa centralizar a nossa pregação em Jesus Cristo crucificado? Eu até coloquei aqui, ó. Tudo tem que se voltar para Cristo. Tudo. Tudo que a gente basear, todas as nossas doutrinas, todos os nossos propósitos, pensamentos, ideias, tudo tem que estar centralizado em Jesus. Não podemos de forma nenhuma deixá-lo de lado. As doutrinas são importantes? Claro, todos os aspectos, detalhes, profecias, tempo, contagem de tempo, mas tudo tem que ter Jesus como centro. Tem que ter. Uma vez eu vi uma ilustração assim, sabe aquelas rodas antigas daquelas diligências do Velho Oeste, né? Você tinha lá o centro, né? O eixo e aqueles raios, né? Então é mais ou menos isso. Jesus tem que estar ali. É o centro. Todas as coisas têm que convergir para ele. Então, você pensa, por exemplo, o Mozart até comentou aqui, questão de saúde, né? De a gente se cuidar. Por que eu preciso? Por Jesus. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser verdadeiro, puro, como diz lá em Filipenses, tudo que é puro, verdadeiro, bom, honesto, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento, por Jesus, né? Se eu tenho que orar mais, tenho que ter mais comunhão com Deus, por Jesus, é tudo Jesus por Cristo Ele. Que vai fazer sentido das nossas atitudes. Se nós não colocarmos Jesus no centro... Porque aí vira egocêntrico, né? Claro. Por que eu me alimento bem? Por que você faz atividade física? Para que a minha... Você sempre se centraliza. Sim, se você tira né? Jesus Cristo do trono, você vai colocar quem no trono? O eu, o próprio eu. E é isso que Jesus quer que a gente não faça. Exatamente. Né? E eu achei lindo também, porque aqui, né, em Apocalipse, a gente vê quantas vezes João faz referência, né, ao Cordeiro. Ao Cordeiro. E justamente porque essa imagem, porque é o mais importante. É o fato dele ter realmente cumprido nele sua vida por nós, toda aquela simbologia do Velho Testamento, o santuário, né? Aquele cordeirinho morto de manhã, cordeirinho morto à tarde, o sangue que era levado, despejado na base do altar, espargido no véu. Tudo aquilo tinha como objetivo apontar para Jesus. Tudo. É lindo. O santuário é Jesus Cristo. É maravilhoso. É o Evangelho. É maravilhoso. Em símbolos, com certeza. Né? Isso aí. O Paulo, quando ele está falando nos Coríntios capítulo 2, verso 2, ele fala assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso. O que quer dizer assim? Não é que Paulo está dizendo assim, olha, meu sermão é só de um assunto, não vou falar de outra coisa. Não é esse o ponto. O que eu entendo aqui, Paulo está dizendo o seguinte: olha, se eu vou falar para uma pessoa de Jesus Cristo crucificado, e ela não se arrepender, não adianta eu falar de qualquer outro assunto que ela não vai se arrepender. Mesmo. Isso aí. Porque é a mensagem mais importante. Se essa mensagem não tocou... Se essa não tocar... Então, realmente... Se essa não convencer, perfeito. Não é? É isso Amados, aí. já estão aqui quase pulando em cima da gente pra gente terminar, né? Pra gente finalizar, né? A lei de Deus é a essência do caráter, né? Sim. Deus colocou na sua lei a transcrição, perdão, não transgressão, né? A transcrição do seu caráter. Para a gente finalizar, meus amados, qual é a diferença entre guardar a lei de Deus e ser legalista? Então, aí entra aquele ponto que a gente já comentou aqui. Quando você guarda para conseguir pontinhos no céu, para ser bonzinho, para ser salvo, isso é legalismo, né? Porque você não tem condição de fazer isso. Você pode fazer um caminhão de coisas boas que não vai ajudar em nada, né? Porque você é pecador e tudo que você faz é manchado pelo pecado. Agora, quando você aceita Jesus como Salvador, quando você admite que você é pecador, quando você admite que você precisa da graça dele, você vai obedecer como consequência. Isso já foi falado tantas vezes, mas é sempre bom te lembrar, né? Sempre. Porque vira e mexe a gente ouve... A discussão é sempre a mesma, mas o ponto é esse. Você obedece para se salvar ou você é salvo e então obedece? Essa é a questão. Quando você é salvo, você obedece. Exato. É natural. Ué. Eu costumo usar as preposições, né? Sim. Eu guardo para ou guardo por quê? Isso aí. Se eu guardo para me salvar, eu sou legalista. Isso. Se eu guardo porque já sou salvo, aí eu estou guardando da forma correta, no espírito correto. Exatamente. Isso mesmo.
Muito bom. Para exemplificar essa questão do legalista ou não, né? Na Bíblia, Deus compara a igreja com uma noiva, né? Uhum. E se a gente pegar o exemplo do casamento, você pega exatamente essa mesma questão. Se a esposa pede algo pro esposo, na verdade, assim, por amá-la, que ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, o cerne da questão, o que vai sustentar o relacionamento, não é porque você botou a roupa para lavar, ou porque você deu banho no cachorro, ou porque fez algo assim. Porque você fez a comida. Não é isso que vai sustentar. É por você amar que você acabou fazendo todas essas coisas. É claro, é isso aí. É isso a lei mesmo. de Deus é a transcrição do seu caráter, o caráter Isso. de Deus é amor, né, amados? Amém. Espero que vocês tenham curtido muito esse trimestre como a gente curtiu, né? Eu espero Muito que a bom. partir de agora você seja um missionário da verdade presente, que você Amém. pregue a verdade presente das 3 mensagens angélicas, porque essa é a mensagem que Deus outorgou à Igreja Adventista do Sétimo Dia para levar ao mundo, né? Amém. Que a partir desse trimestre você não tenha mais detensas, não tenha mais dúvidas a respeito disso. Ok, Amém. meus amados? Amém. Finalizamos esta lição, finalizamos esse trimestre e vamos agora, né, orar para finalizar aqui o encontro com a palavra de hoje. Querida Rosângela, você pode orar para a gente? Sim. Santo Eterno Deus, muito obrigada, Senhor, porque passamos estes momentos aqui meditando na Tua Palavra e aprendendo um pouco mais, porque todas as vezes que temos a oportunidade de abri-la, o Senhor vem e nos dá ensinos, e nos dá lições preciosas. E nós queremos colocá-las em prática em nossa vida. Abençoa cada um de nós aqui, aqueles que nos assistem também, para que essa verdade possa realmente fazer diferença em suas vidas e possa nos preparar para que muito em breve, quando Jesus voltar a esse mundo, todos nós possamos estar prontos para irmos viver com Ele eternamente. Amém. Fica conosco, Senhor, nos dê a Tua paz. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. Amados, até o próximo trimestre, preguem a verdade presente.